Boa noite, a paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Eu de aqui outra vez. Queria deixar uma palavra para vocês. Vou pegar meu óculos e já volto, tá? Agora tô vendo tudo. Procurar óculos sem óculos não dá, né? Então vamos lá? Deixar uma palavra pra vocês. Tem uns filmes pra me assistir aí. Sentindo o coração. Tá bem? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 14. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Aqui o que eu estou querendo falar, que Deus está querendo dizer, é que às vezes as pessoas falam assim, ela é bitolada, fulano é bitolada, só fica falando de Deus, 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 né? Não é isso. É que nós vivemos em outra dimensão, em outro mundo, um mundo espiritual. Então, antes eu lia a palavra de Deus e não entendia o que Deus estava querendo dizer. Agora, hoje eu já leio e já entendo, né? Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Vocês nunca vão entender, as pessoas naturais, que não buscam o Senhor, que não estão na presença de Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, o que acontece? Eles não vão entender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, né? Tudo que a gente fala, às vezes assim, vai falar assim, nossa, tá louca, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem dá sabedoria e discernimento da palavra é Deus. De tudo que provém de Deus é Deus. Amém? O Espírito Santo, né, que nos discerne, né, a palavra,
que é revelada. Então, eu tava aqui pensando, né, hoje, que às vezes eu fico meio assim, né, de estar entregando alguma palavra, de estar falando alguma coisa, porque tem pessoas que ficam julgando, falando que eu posso ficar louca, de tanto ficar, sabe? Eu prefiro ficar louca, né, com conhecimento de Deus, do que ficar por aí sem ter sabedoria e discernimento de nada. Porque antigamente eu ficava vagando, né? Achava que estava certo em tudo, mas não estava. Tudo que eu fazia era por mim mesma. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e mostra que não é nada disso, né? Não é bem assim. Hoje em dia eu vivo no espiritual, no mundo espiritual. Eu prefiro que Deus me revele, né, as coisas dos céus. Já bato o olho, já sei se a pessoa é joio, se é trigo. Já bato o olho, já sei se a pessoa é para estar do meu lado ou não. Amém? Porque a gente tem que estar em constante oração e pedindo sempre para o Senhor estar nos guardando, né? Tem muitas coisas que a gente tem que saber também, tá entregando a palavra com amor, com sabedoria, né? Porque Jesus era assim. Eu creio que ele arrastava multidões, não é só com, tipo assim, falando assim, tudo é pecado, porque você não pode isso, você não pode aquilo, porque é assim, pronto, acabou, porque Deus não quer. Não. Nós temos livre-arbítrio e devemos respeitar a vontade do outro. Porque nós estamos aqui para lançar a palavra de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. Agora cabe ao Espírito Santo, né, tá trabalhando no coração daquelas pessoas que já estão sendo chamadas, porque Deus já está chamando o povo dele. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque tem muita gente que está sendo chamada, mas não está servindo realmente ao Senhor. Está servindo ao homem, aos caprichos humanos, ao que eles acham que é. Eles leem a palavra de Deus, acham que é aquilo e pronto, acabou. E as coisas não são assim. Deus não é nenhum carrasco, muito menos Jesus. Amém? Tem muita gente aí abandonando o barco, tem muita gente aí saindo da presença, tem muita gente aí perdendo seus ministérios. Por quê? Por caprichos humanos. A palavra que eles falam que vem de Deus, na verdade, vem do coração deles. Do coração do homem. Então, a gente tem que vigiar muito. Amém? Vigiar muito no que a gente fala, no que a gente pensa. As coisas não são do jeito que a gente quer, e sim da maneira que Deus quer. Glória a Deus, aleluia, né? E cabe a nós estarmos levando a palavra do Senhor, né? Porque os homens, olha que fala aqui em Mateus 15:9. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vamos começar a ler as escrituras. Não precisa nem fazer teologia. Eu cheguei a uma conclusão que as pessoas que fazem teologia não é para ter um conhecimento, né, de como era aquela vida na época, naquele povo, como que eles viviam, como que era aquelas cidades, aquela região, papapá, não. Eles querem se basear naquilo que eles acham. Tem muitos teólogos que eles leem, estudam as escrituras, é aquilo ali, pronto, acabou. Não é. A gente tem que estudar, sim, a palavra do Senhor, mas com sabedoria e discernimento proveniente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos revela que é certo, que é errado. Ele nos revela a palavra de Deus para estar entregando para o povo. Não é só o id, pregar o evangelho a toda criatura, não. A gente não vai sair falando, porque não somos nós que falamos. É Deus, né? Aqui, as quais, versículo 13, as quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina. A gente prega o evangelho, mas não com as palavras que a gente quer, que a gente acha que leu ali, pronto, acabou. Muitos fazem isso, mas não é assim.
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que vai sair da sua boca não é nem você que vai estar falando, é Deus, o próprio Deus. Dá para discernir o que vem de Deus, o que provém do homem. Vamos supor, você faz uma revelação. Você acha, dá para perceber quando a revelação é de Deus, quando não é. Vamos abrir nossos olhos espirituais. Tem muitos pastores, tem muitos missionários, tem muitas pessoas aí, né? Que tem seus cargos nos ministérios, que eles fazem as revelações, tipo assim, ó, você, o Espírito Santo de Deus está me revelando que você vai virar isso, você vai virar aquilo, você vai acontecer isso com você, isso com você. Na hora tem que repreender. E temos que orar por aquela pessoa. O pastor ora e a igreja intercede em oração para repreender aquele mal. Agora, para mim é maldição quando você lança uma visão, uma revelação de Deus, fala assim, você vai virar isso, vai acontecer isso com você, e pronto, acabou. Vamos começar o culto. Não é assim. Sabe, vamos ter sabedoria no falar, né? Porque as palavras que saem da nossa boca têm poder, tanto para o bem como para o mal. Satanás fica ali, ó, espreitando. Ele entra até dentro das igrejas. Tá entendendo? Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Muitos estão sendo chamados, mas eles não estão pedindo para Deus como se deve pedir em oração. Senhor, eis-me aqui. Que seja feita a tua vontade agora na minha vida e não mais a minha. Deixa Deus trabalhar. Quando Deus está trabalhando, você quer impedir. Quando Deus está trabalhando, você quer colocar a tua mão. Quando Deus está trabalhando, você quer fazer do teu jeito. Você não está tendo visão. A primeira coisa, peça visão, discernimento, sabedoria sobre todas as coisas, principalmente espirituais. Deus vai te mostrar. Deus é o Deus que nos capacita para a boa obra. Não é só assim, ele chamou. Você tá entendendo? Só ele chamar e você vai. Não. Fala o que quer, da maneira que você quer. Não existe igreja certa. Fala assim, a igreja certa é tal igreja. Igreja certa é tal igreja. Não. Para isso tem muitas denominações. Ninguém se adapta a determinadas igrejas. Vamos supor, eu vou numa igreja, não vou citar nomes, mas eu não sinto o Espírito Santo de Deus ali. Eu não me sinto à vontade ali. Mas na outra que eu estou congregando, eu sinto. Então vamos respeitar a denominação de cada um. Vamos respeitar a congregação de cada um. Amém? Porque eu creio que Deus trabalha dessa forma. O que a gente tem que se sentir é bem na casa do Senhor, bem na presença de Deus. Não adianta a gente estar num lugar que a gente não se sente bem. Eu sou uma pessoa que eu não fico forçando meus filhos, vamos aqui, vamos amanhã. Antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. O que eu posso fazer é lançar a palavra e deixar o Espírito Santo agir no coração da pessoa. É isso que a gente está fazendo, porque tem que fazer, porque Deus ele não age pela força. Né? Deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui. Tem muitas pessoas aí abandonando, né, seus ministérios, abandonando seus cargos, né, porque se sentem oprimidas. A palavra de Deus não é nem por força nem por violência. Amém? Então, e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Está em Zacarias 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito.
O que a gente tá aqui, a nossa obrigação é lançar a palavra, interceder por aquelas vidas, mas tudo com amor, com jeitinho, você tá entendendo? Para cada um Deus capacita de um jeito. Não é fácil quando a gente tá afastado do Senhor, não é fácil voltar. Tem uma resistência, porque o mundo ele oferece muitas coisas, mas o mundo jaz no maligno. Então aí o que acontece? Aquela ilusão toda. Hoje a amiga da minha filha veio aqui, eu até falei sobre tudo isso que eu tô falando com vocês, falei com ela hoje à tarde, por isso tomando liberdade, né? Em nome de Jesus, tá trazendo essa palavra para vocês, que Satanás, quando Jesus, antes de cumprir o ministério dele, que era levar a palavra do Senhor, né? Porque ele veio para nos salvar, né? Nos libertar dos pecados, do pecado. Aí o que acontece? Ele morreu por nós na cruz. Então, quando Jesus ele foi batizado, aí ele foi para o deserto em jejum para estar se preparando espiritualmente. Você está vendo como que o meio espiritual é? A gente tem que se preparar antes de ir, né, confrontar contra Satanás. A gente tem que se preparar, porque se a gente não estiver preparado, o que acontece? Ao invés de você resgatar aquela alma que te resgata para o mundo, tem que abrir os olhos, sabe? A gente tem que ter sabedoria e discernimento. A batalha não é espiritual, existe. A batalha espiritual tá aí, visivelmente para qualquer um ver. Quem tem olhos, vejam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, ele se batizou pelo primo dele, João Batista, tá? Aí ele foi pro deserto, ficar 40 dias de preparação para estar cumprindo a missão ao qual Deus, o Pai dele, nosso Pai, o enviou aqui para a terra. Aí o que acontece? Ele ficou os 40 dias no deserto, em jejum e oração, porque nem de toda palavra, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus, que é a palavra que nos nutre, nos sustenta. Glória a Deus, aleluia. Falando espiritualmente. Então, o que acontece? Ele ficou 40 dias no deserto. Nesses 40 dias, Satanás ficou confrontando ele. Vamos entrar na palavra para me explicar direitinho para vocês. Tá em Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Começou. Porque as pessoas falam pra gente, né? Você não é servo de Deus? Por que você fuma? Você não é servo de Deus? Por que você usa essas roupas? Você não é servo de Deus? Por que isso e aquilo? É o próprio Satanás. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. As escrituras. Vamos começar a devorar esse rolo santo. Está escrito nas escrituras, tá? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É vida. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra.
Satanás conhece a palavra do Senhor. Vigia. Ele foi um anjo. Amém? Aí Jesus replicou. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. A gente tem que saber repreender através da palavra. Por isso que a gente tem que ler as escrituras. É Deus que nos dá sabedoria e discernimento para estar levando a palavra do Senhor. Quando alguém estiver diante de você te afrontando, não é contra ele que você tem que lutar, é contra o que está nele. Nós não lutamos contra a carne, sim contra principados e potestades do inferno. Não adianta eu ter raiva de você, não adianta eu ficar discutindo com você, porque com Satanás a gente não bate boca. A gente revida com a palavra. Tá entendendo? Então por isso que a gente tem que saber o que a gente fala na palavra do Senhor. Tudo tem, porque na palavra de Deus ninguém contesta. Ninguém contesta a palavra do Senhor. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Quem é Satanás para mostrar todos os reinos do mundo e a glória dos reinos? Então disse-lhe Jesus, e disse-lhe, Satanás falando para Jesus, tudo isto te darei se prostrando me adorares. Olha o que Jesus passou no deserto. Jejum e oração. Jejuar não é fácil. Orar também não. Sempre vem Satanás, né? Querendo tirar você da graça, da bênção. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então de quem que é o mudo? De quem que é o mundo? É de Satanás. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Deus está chamando o povo dele. Abra teus olhos. Jesus está nas portas e está voltando. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não quero ficar nesse mundo. Não ganhei nada de bom nesse mundo. Eu sou testemunha viva de que eu não ganhei nada nesse mundo. Nem vou ganhar. Deus já deixou isso bem claro para mim. Falou para mim, buscai ao reino dos céus e as demais coisas lhe acrescentarei. O que você tiver precisando, Deus vai acrescentar na tua vida. Busca o reino, vai como você tá. Viciado, drogado, embriagado, não interessa. Abra-se a Deus, como Davi fez. Se arreganha para Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Agora não sou mais eu, é o Senhor da minha vida. Que seja feita a tua vontade, não mais a minha. Pronto, acabou. Você está dando autoridade para Deus trabalhar na tua vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. É assim que funciona. É assim que foi comigo. E está sendo. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o servirás. Tem muita gente que se vende por pouco. Tem muitos pastores por aí, tem muitos servos do Senhor, se dizem servos, que estão se vendendo por dinheiro, por cargo, por qualquer coisa. Se o pastor falar para eles, não quero mais que você converse com aquela mulher, porque aquela mulher ali não é de Deus, não. Não tá mais na presença de Deus, porque se você sai da igreja, você não tá mais na presença, né? Então as coisas não são assim. Vamos respeitar uns aos outros, né? Porque amai-vos uns aos outros, assim como vos ameis. Eu não tô vendo amor da parte de muita gente. Isso para mim são seitas. Você passa, porque você sai da igreja, você passa na rua, não é mais paz do Senhor. Irmã Cláudia, é oi. Vamos vigiar, vamos comer as escrituras. Cadê os dons, os frutos do Espírito? Não tem. Muitos não têm, não sabem nem quais são os frutos do Espírito. E se sabe, não quer. Tá entendendo? Não quer. Agora eu não sou sua irmã em Cristo Jesus, porque eu pinto meu cabelo,
Eu não sou sua irmã em Cristo Jesus porque eu passo um batom. Eu não sou sua irmã em Cristo Jesus porque eu uso uma certa base, maquiagem. É lógico que eu não vou andar que nem uma perua. Mas eu acho que um pouco arrumadinha a gente tem que estar. Nem por isso Deus deixa de trabalhar na minha vida e me usar. O que Ele quer é seu coração no seu exterior. Isso aqui é pó. Do pó vieste, do pó ao pó voltarás. Mas é a tua alma. Amém? Para onde que vai? É isso que a gente tem que pensar. Nós temos pouco tempo aqui na Terra. Mas a eternidade com Deus ou com Satanás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Os anjos foram servir, porque Satanás viu, né, que desistiu. Vou debater com o Filho de Deus? Tentei, mas estou caindo fora. Caiu fora lá. Jesus, porém, ouvindo que João... Aqui, então o diabo deixou, e eis que os anjos o serviam. Amém? Até aqui. Então, o que eu quero dizer? Que Deus... Ele não obriga ninguém a estar servindo a Ele. Eu acho que isso é mais do que obrigação nossa, servir a Deus. Porque Ele que nos deu vida. Ele que nos formou desde o ventre da nossa mãe. Né? Acho que não havia criação humana se acaso não tivesse Eva, se não tivesse Adão. Tudo Deus faz tem propósitos. Apesar de Adão e Eva ter errado, Deus não deixou de ajudá-los, Deus não deixou eles perecerem. Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem, né, cuidado de nós. Então, não adianta você falar assim, tal igreja que é a certa. Não, todos nós não somos certos. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Por isso que a gente tem que congregar, tem que se unir na igreja. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, não tem a igreja certa. Por que não tem a igreja certa? Porque nós não somos certos. Nós temos pecados. Nós estamos aqui buscando o que? A santidade? Sim. Mas nós somos falhos. A gente sempre vai falhar. Se alguém vir falar para mim eu sou certo, eu vou discordar, porque não está fazendo as coisas certas. Amém? Então, eu penso assim. A gente tem que se policiar. A gente está aqui para buscar o reino dos céus, a santidade e andar como Jesus andou. Amém? Pregar como Jesus pregou. Levar a palavra como Jesus levou. Jesus, ele ficou lá no templo. Eu faço pelo computador que é mais rápido. Vou ficar procurando aqui, eu não sou muito boa com esse negócio de ficar procurando na Bíblia, né? Aqui. Jesus no templo. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, a família foi à festa, como era hábito. Todo ano eles iam. Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta, porque julgavam que estivesse com amigos ou entre os outros viajantes. Mas quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Pensa o desespero do pai e da mãe. Cadê Jesus? Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procurá-lo.
3 dias depois, olha como que não estava o coração de Maria e José. Encontraram-no, ufa, né? Achava-se no templo, sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Por isso que nós temos que estudar a palavra do Senhor. Jesus estudou. Filho de Deus. Glorei, aleluias. Deixando toda a gente admirada com sua inteligência e respostas. Por que ele estava da inteligência e respostas? Porque a sabedoria dele não vinha do homem, a sabedoria dele vinha do Espírito Santo de Deus. Tá entendendo? Os pais não sabiam o que pensar quando o viram ali sentado. Por isso que o povo fala que aqui porque que as coisas aqui, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então, como que você chega a essa conclusão? Buscando o Espírito Santo de Deus, buscando ao reino dos céus, buscando a Deus, lendo as escrituras em oração. Se você é de jejum, você faz jejum, sabe? Tá sempre ali em contato, criando intimidade com Deus. É assim. Para ter intimidade com Deus, tem que conversar com Deus todo dia, toda hora, toda noite, em espírito, mentalmente. Filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à sua procura. Mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhes, Jesus falou para ele, que necessidade de me procurar? Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa do meu pai? Pois preciso tratar dos seus assuntos. Aleluias. Mas eles não entenderam o que Jesus dizia. Jesus já sabia que ele foi mandado, ele já sabia que Deus era o pai dele, que ele estava tratando dos assuntos do pai, se preparando para estar levando a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus voltou com os pais para Nazaré e era-lhes obediente. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Assim Jesus crescia tanto em tamanho como em sabedoria, achando graça aos olhos de Deus e dos homens. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero falar, que vamos procurar, sabe, tá sendo amáveis uns com os outros, né? Entendendo mais o lado do outro, né? Tudo isso Deus tem falado para mim. Não é fácil uma pessoa que está no mundo, sabe, já chegar de cara assim, pô, vou aceitar Jesus, já, sabe, não quero mais saber do mundo, tal. Sempre tem altos e baixos, sempre tem aquela raiz que nós fomos criados no mundo. Não é fácil a gente sair assim. Quem vai nos preparando, nos capacitando, nos conduzindo ao reino dos céus é o Espírito Santo. Para isso nós temos que buscá-lo. Amém? Eu só estou falando para vocês experiências mais ou menos que eu tive com Deus. Até hoje, eu ainda tenho um pouquinho do mundo em mim. Eu ainda tenho desejos da carne. Eu estou lutando contra isso. Eu tenho muitas vontades, mas eu não posso. Tudo me é lícito, desde que não seja em demasia. Agora eu gostava de beber, eu vou beber? Não vou beber porque eu não sei beber. Eu não vou querer tomar só um copinho de cerveja. Às vezes eu tenho vontade sim, mas eu não posso. Se eu soubesse pelo menos falar assim, não, eu vou tomar porque eu tô com vontade, vou tomar só esse copinho de cerveja. Pronto. Eu não vou querer ficar só naquele copo de cerveja. Está entendendo? Tudo vos é lícito. Eu posso tudo, desde que não seja em demasia. Desde que não seja em grande quantidade, desde que não passe dos meus limites. Amém? Não é fácil servir a Deus.
Porque para servir a Deus, você tem que abandonar as coisas da carne, você tem que abandonar o mundo. Muitas, você tem que ter ciência, tem que estar sabendo que as pessoas já não vão te ver mais com os mesmos olhos. As pessoas não vão querer mais estar perto de você, porque você virou careta para elas. Você está preparado para isso? Você está preparado para levar tapa na cara? Você está preparado para ser zombado? Você está preparado para debocharem de você e você ficar quieto? Você está preparado para, vamos supor, sua esposa, seu esposo, seus filhos te abandonarem? Porque até eu mesmo escuto, isso é natural do ser humano. Eu não estou aqui para ficar, né, falando assim, porque fulano fica aí, falando para mim onde que já se viu, que eu vou ficar louca de tanto ficar seguindo o Senhor Jesus, de tanto ficar falando de Deus. Não. Eu sei contra quem eu estou lutando e eu sei a quem eu estou servindo. Porque eu já estou no mundo espiritual. Deus já está me capacitando, eu estou evoluindo. A gente tem que evoluir, não involuir. Tudo isso Deus tem falado comigo esses dias, sabe? E eu aqui perguntando para Deus, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar? É isso aí. Você começa a falar de Jesus, não é nem você que está falando, é o Espírito Santo de Deus que já vai colocando as palavras na sua boca, que ele quer falar para a igreja, ou seja, para todos os membros, as pessoas que servem a Jesus. Tem muita gente aí com vontade, sabe, de ir para a igreja, tem muita gente aí com vontade, sabe, de servir o Senhor, mas eles ficam meio assim, porque tudo é proibido. Jesus não te proíbe nada. Vai como você tá, com as roupas que você tem. Quem vai te moldar é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Você não vai ter mais vontade de comprar aquelas roupas que você usava. Você não vai ter mais vontade de se maquiar que nem uma perua. Você não vai ter mais vontade de ficar mostrando as partes. Você tá entendendo? Você não vai ter mais vontade de muita coisa. Porque você vai se incomodar. O Espírito Santo vai te incomodar. Você não vai conseguir mais fazer as coisas que você fazia. O velho homem vai ficar para trás. Amém? Eu só tô falando para vocês experiências assim que eu já tive e estou tendo com Deus. É demais alguém falar assim, eu acho uma mentira muito grande quando a pessoa vira para mim e fala assim, eu não tenho mais vontade disso. Mentira, porque tem. Você não é santa. A gente só vai receber a santidade total quando a gente estiver no céu. O que a gente tem que fazer aqui é falar não para Satanás. Buscar o reino dos céus. Busca os dons do Espírito Santo. Colhe os frutos do Espírito. Né? Quais são os frutos do Espírito? Vamos lá que eu não sei de cabeça. Mas o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, vamos começar a buscar, né? Os dons, os frutos, porque Jesus está nas portas, né? Tá voltando. Eu creio que em breve ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu sou uma pessoa assim que eu vejo Jesus de outra forma. Os pentecostais agem de um jeito, né? Vamos supor aí, outras igrejas, outras denominações também agem de outro. Então, cada um leva a palavra de uma forma. A gente não tá aqui para falar que fulano tá errado, que ciclano tá errado.
O importante é a gente levar a palavra de Deus. Tem muita gente cativa querendo sair do cativeiro. Tem muita gente cativa querendo abrir espaço para Jesus entrar no coração. Agora, se a gente ficar barrando com costumes e doutrinas de homens, não vai adiantar. As doutrinas estão aqui na palavra do Senhor. O que está aqui é isso mesmo, pronto, acabou. Não é para falar, porque é do Antigo Testamento, não vale mais porque não tem no Novo. Não. A Bíblia em si, Deus deixou a Bíblia, tá? Pra gente tá estudando ela, penetrando no mundo ao qual é espiritual, né? Pra gente tá focando naquilo que Deus quer, que Deus não quer. A Bíblia fala sobre homossexual, a Bíblia fala sobre casamento, na Bíblia fala sobre relação sexual, na Bíblia fala sobre tudo. Sobre namoro, fala sobre tudo, sobre o amor. Amém? Jesus não é nenhum careta, Jesus não é nenhum, sabe, um carrasco. As pessoas fazem de Jesus como se falasse assim, é isso aqui que eu quero, pronto, acabou, você tem que fazer, porque se você não fazer isso, não vai receber a salvação. As coisas não são assim. Eu não quero, você tá entendendo? Seguir a um evangelho frustrado desses. Eu tô falando alguma mentira aqui? Tá entendendo? Então somos nós, você é do meio pentecostal? Porque eu sou do meio pentecostal. Adoro, amo pentecostalismo. Só que o que eu não aprovo é se alguém vier pregar coisas que não tem nada a ver. Eu não pego pra mim. Fala assim, você fica que nem uma borboleta pulando de galho em galho em tudo que é igreja. Se a igreja não estiver de acordo com o que eu acho a respeito de Jesus, que Deus colocou no meu coração, eu não vou ficar. Tá entendendo? A minha filha, ela tava sendo muito assim, oprimida até mesmo por mim, espiritualmente. Até que chegou um ponto que ela não queria mais ir pra igreja. E eu forçando, até que Deus falou, peraí, não é assim. Como você vai ganhar alma para Jesus desse jeito? Aí Deus foi me capacitando, foi me moldando conforme tem que ser para me ganhar a minha filha para Jesus. Ela já tá querendo voltar para a igreja. Para qual igreja ela vai voltar, isso quem decide é Deus. E se ela quiser. Eu não sou mãe que fica passando a mão na cabeça, eu não sou mãe que fica obrigando. Eu simplesmente lanço a palavra e oro para que o Espírito Santo toque no coração. Amém? É assim, não só por ela, como pelos amigos dela. Eu falo de Jesus também, falo sobre o Evangelho, falo sobre a igreja, convido para estar indo para a igreja. E é assim que nós temos que fazer com nossos filhos. A obrigação dos pais é falar do reino dos céus, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para os nossos filhos. Amém? Então, é sobre isso que eu queria deixar para vocês, tá? Eu acho que a gente tem que estar intercedendo um pelos outros. Vocês, por favor, orem por mim, eu também sempre oro por vocês. Eu não fico citando nomes, mas eu coloco todos que estão no meu Facebook. Deus conhece a cada um. O meu WhatsApp, Deus conhece a cada um. Sabe o que vocês necessitam. Mas um conselho que eu dou. Em primeiro lugar, não vai para a igreja ficar pedindo materialismo, todas as coisas que vocês querem. Tudo bem, a gente tem que pedir sim. Deus quer que a gente fale com a nossa boca o que a gente necessita. Ele sabe, mas Ele quer que nós nos expressemos a Ele. Então, o que acontece? Você lança para Deus o que você quer. Aí é Deus que vai fazer. Por quê? Porque você está buscando, mas vai lá buscar o reino dos céus. Deus sabe o que você precisa, Ele vai te atender. Mas que contudo seja feita a vontade do Senhor. Se for da vontade dele, Ele vai te dar. Se não for, simplesmente Ele não vai te dar. Porque a partir do momento que você se entrega para Deus, você tem que ter a noção, a ciência de que com Deus não é assim. Ele quer o melhor para nós. E se você pedir e Ele achar que não é melhor, não vai te dar. Se bobear, até tira. Com Deus é assim, comigo foi assim. Amém? Deus tem planos, tem propósitos na vida de todos nós.
Então, eu queria deixar um louvor para vocês, que eu acho muito lindo. É do Samuel Messias. Amém? Você não vai parar, chama o louvor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Não para não, segue adiante. Eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde, né? Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo, e você vai restaurar alguém de novo, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia. Olha para Jesus. Você não vai parar, Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Vai surgir muito empecilho, viu? Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ter horas que você vai querer desistir, mas aí vem o Espírito Santo e fala: opa, vai sair não. Aleluia. Não vai sair da minha presença. Glórias a Deus. Deus tem planos grandes na sua vida, tem mistérios para serem revelados. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Isso que você está passando vai servir para outro, ao qual você vai dar seu testemunho, e essa pessoa vai se fortalecer para se levantar. Aleluia! De alguém de novo. Todo dia Deus trabalha na gente, todo dia, Ele vai colocando um pouquinho. Você não vai parar, Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus Nazareno e já dei ordem para você acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Deus já deu ordem para acalmar a tempestade na tua vida. Apenas creia desse Espírito Santo trabalhando na eu tua sou alma. Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Deus é fiel. Então fiquem com esse louvor, com essa palavra, tá? Deus abençoe a todos vocês, tá? Amanhã, quem sabe na madrugada, conforme Deus vai falando comigo, eu vou entregando para vocês, tá? E assim, que vocês quiserem perguntar para mim também pode perguntar. Se vocês quiserem, tiver alguma coisa para falar, se eu falei alguma coisa errada, mas sei lá, eu tô aqui para aprender também, você tá entendendo, né? Eu também não sou, Deus fala comigo sim, mas às vezes a gente acaba proferindo palavras erradas, né, da palavra do Senhor. Então eu tô aqui para correção também, para honra e glória do Senhor, né? Nós estamos todos no mesmo barco. O que a gente não pode fazer é parar, é seguir adiante. A gente não pode achar ruim quando alguém vem nos repreender,
da parte do Senhor. A gente não pode achar ruim quando alguém vem nos corrigir. Jamais. Eu tô aqui para tudo. Tô aqui para aprender, porque eu busco o reino dos céus. Misericórdia se eu falar alguma coisa que sai da palavra do Senhor, né? Às vezes, assim, sei lá, eu procuro falar tudo a respeito do que aconteceu na minha vida, mas a parte do Espírito Santo de Deus. Eu peço para Ele tá falando, que não seja eu, que seja Ele falando. Amém? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Fiquem na paz do Senhor.